Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h06. Repita. 7h06. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro, 7 já, hein? De janeiro de 2021. Hoje é o dia do leitor. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. E também ao rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. As regiões de Taubaté, que inclui São José dos Campos, São José do Rio Preto e Registro, estão na mira do governo de São Paulo, que decidirá hoje sobre a possibilidade de retrocesso para a fase laranja ou vermelha do plano de retomada das atividades econômicas do Estado. A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Joe Biden após extremistas apoiadores de Donald Trump invadirem o Capitólio. O governo de São Paulo prevê vacinar das 7 da manhã às 10 da noite em dias úteis. Pagamento do IPVA 2021 com desconto de 3% vence hoje para carros com placa final 1. Procon São Paulo alerta sobre anúncios falsos de vacina contra a Covid-19. Presidente Bolsonaro diz que compra de seringas está suspensa por aumento de preços. Abono salarial PIS/PASEP tem reajuste por causa do novo salário mínimo. Museu do Folclore encerra ciclo de Natal em São José dos Campos com eventos virtuais. No Brasileirão, São Paulo e Flamengo perdem. Pela Libertadores, Santos empata sem gols e vai tentar a classificação no jogo de volta em casa. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o aviso que Washington está dando para o Brasil. Comprovar numa impressão no papelzinho o voto na urna eletrônica. E a vacina no Brasil? Nenhum país vacinou mais de 1,3% até agora. Só 2 vacinaram acima de 1%. É bom que a gente espere resultados de outros países, porque vacina emergencial é sinônimo de vacina experimental. Exigir do Ministério da Saúde o que ele faz todos os anos deixa muito claro que é a oposição política. Todos os anos, o Ministério da Saúde, com estados e municípios no SUS, aplica 300 milhões de doses de vacinas. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h10. Repita. 7h10. O Capitólio dos Estados Unidos foi invadido por manifestantes pró-Trump durante a sessão ontem que certificaria Joe Biden como presidente eleito. As portas do Congresso chegaram a ser trancadas e um alerta de emergência acionado. O vice-presidente Mike Pence, que participava da sessão para certificar Joe Biden, foi retirado do prédio e a votação precisou ser interrompida. Minutos antes, 2 prédios do Capitólio haviam sido evacuados por uma suposta ameaça de bomba. A polícia encontrou vários pacotes suspeitos em volta do Cannon House Office e da Madison Library of Congress Building e agiu para esvaziar os prédios e escritórios vizinhos. O Congresso americano confirmou na madrugada desta quinta-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente eleito tomará posse em 20 de janeiro. 4 pessoas morreram durante os confrontos dentro do Capitólio, segundo a polícia. Momentos antes da invasão, Trump disse que marcharia junto com os apoiadores ao Congresso. Isso foi de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Com certeza ele será julgado por isso, porque o que ele fez ontem lá nos Estados Unidos não deveria nunca ter feito isso um presidente americano, lamentavelmente.
O governo de São Paulo apresentou novos detalhes do Plano Estadual de Imunização contra o coronavírus ontem. Informou que a vacinação irá ocorrer de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite e das 7 da manhã às 5 da tarde aos sábados, domingos e feriados. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Jean Gorenstein, durante a reunião do governador João Dória com prefeitos do estado para tratar do plano de vacinação. Produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a Coronavac ainda precisa ter a eficácia comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A previsão do governo de São Paulo é a de que os documentos sejam entregues à Anvisa hoje, quando também devem ser divulgados os resultados dos testes feitos no país. O governo mantém a previsão de início da vacinação no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. O governador João Dória criticou os prefeitos das cidades paulistas que descumpriram as orientações do Plano São Paulo no fim do ano. 20 prefeitos decidiram seguir na fase amarela do plano durante os feriados de Natal e também de Ano Novo, apesar da reclassificação vermelha indicada pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Vence hoje o prazo para o pagamento integral com desconto de 3% ou da primeira parcela do IPVA 2021 para os veículos com final de placa 1. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto. A quitação pode ser feita de 3 maneiras. À vista com desconto de 3%, agora em janeiro, à vista sem desconto em fevereiro ou em 3 parcelas, de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento da placa. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem tempo nublado, com tráfego intenso, mas flui bem. Ainda falando de São José dos Campos em relação à questão do trânsito, haverão interdições de vias por causa das obras da Linha Verde. Essas interdições começam hoje na rua Carlos Nunes de Paula, no Jardim Colonial, entre as ruas Isaltino Silva e Maestro Hugo Pinto, no Campo dos Alemães. O fechamento vai até o próximo dia 19 de fevereiro. Voltando a falar da rodovia Presidente Dutra, a gente tem trânsito lento agora no sentido São Paulo, ali do quilômetro 221 até o quilômetro 222, pista marginal por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também tem lentidão agora no sentido capital, a lentidão vai do quilômetro 23 até o quilômetro 21, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito intenso no sentido interior, mas não tem pontos de lentidão, pelo menos neste momento. Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem. Tem tempo nublado, alguns pontos ainda com neblina, o que demanda aí um pouco mais de atenção do motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem. A gente já tem sol aparecendo em praticamente toda a extensão aí da Floriano, mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo nesta manhã. Tem tempo nublado no trecho de Planalto, no trecho de Serra também trânsito livre e tempo nublado e obras a partir do quilômetro 64, são as obras de duplicação do trecho de Serra. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Não lave o carro durante a estiagem, época do ano em que chove menos. Na época das chuvas, se necessário, use um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h18. Repita. 7h18.
O governador de São Paulo, João Dória, voltou atrás e cancelou o corte de benefícios para insumos agrícolas de alimentos e medicamentos genéricos. A decisão foi tomada e suspendeu mudanças no ICMS que haviam sido propostas em agosto de 2020, quando a pandemia apresentava uma queda no estado e valeriam para 2021 e 2022. Em nota, o governo de São Paulo disse que, por conta da segunda onda da doença, com crescimento de 41,3% nas internações e 70% nas mortes em relação a outubro, a decisão foi cancelada. Após a decisão, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo emitiu nota dizendo que acredita que o governo do estado está no caminho certo. Entretanto, a federação confirmou que a manifestação chamada de Tratoraço está mantida e deverá ser realizada hoje em mais de 300 cidades paulistas, reunindo mais de 100 sindicatos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a compra de seringas pelo Ministério da Saúde está suspensa devido ao aumento de preços do insumo causada pela alta demanda após o início da vacinação contra o novo coronavírus. Isso até que os preços voltem à normalidade, escreveu o presidente em publicação em sua conta no Facebook. Ainda de acordo com Bolsonaro, os estados e municípios brasileiros têm estoques de seringa para que seja possível iniciar a imunização contra a Covid-19, já que a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande. O presidente disse ainda que cerca de 44 países já iniciaram a imunização contra a doença, mas que muitos deles só receberam 10 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Ontem, o Ministério da Economia informou a redução a zero do imposto de importação de agulhas e seringas para uso na vacinação contra a Covid-19. A medida torna mais barata a compra desses produtos do exterior. Um casal foi assaltado nesta semana no estacionamento da Havan, em São José dos Campos. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local. 2 homens, um deles armado, abordaram e renderam as vítimas. Eles roubaram os pertences das vítimas e a moto em que estava o casal. Antes de saírem, ainda obrigaram as vítimas a deitar no chão. Após o crime, os homens conseguiram fugir. As vítimas registraram um caso na Polícia Civil que apura a identidade dos envolvidos no crime. Ninguém foi preso. Tudo bem, falar agora sobre dinheiro fácil. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7h20. Desconfie de esquemas financeiros que prometem retorno rápido e lucros altos. O ano novo chegou e você pode ter como planos ganhar mais dinheiro em 2021. Se a ideia for essa, o ano certamente deverá ser de muito trabalho e foco. Afinal de contas, ganhar dinheiro não costuma ser tarefa das mais simples, especialmente neste ano de grande desafio para a economia mundial, que foi fortemente impactada pela pandemia de Covid-19. Por isso, se aparecer uma forma de lucrar com pouco trabalho, desconfie. Um exemplo são os esquemas conhecidos como pirâmides financeiras, prática que é proibida no Brasil. São negócios que prometem ganhos fáceis e recebimento extra pela indicação de novos membros que devem pagar taxas para entrar no negócio. Esse dinheiro é usado para pagar rendimentos prometidos a quem entrou antes no esquema. A pirâmide está formada. Quem está há mais tempo vai ficando no topo e os que vão entrando vão formando a base. É o pagamento dessa taxa que faz todo o negócio girar. E quando o esquema deixa de atrair novos, digamos, investidores, toda a pirâmide vai por água abaixo. Ninguém mais recebe nada. Quem investiu na esperança de poder lucrar acaba no prejuízo. Em alguns casos, o esquema envolve a venda de produtos, mas apenas para tentar ocultar a fraude. Para evitar ser vítima, fuja de negócios que prometam retorno garantido e lucros altos. Desconfie também se as informações sobre a empresa responsável por cuidar do dinheiro e sobre os donos dessa empresa não forem claras. Caso você tenha sido vítima de um desses esquemas fraudulentos, a orientação do Ministério Público é procurar o órgão para registrar denúncia, seja em âmbito federal ou estadual. Se preferir, pode registrar queixa junto às polícias civil ou federal. Da Rádio 2, Milena Abreu. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
E nesta quinta-feira o dia será de sol, entre nuvens agora pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas localizadas a partir da tarde. No litoral norte, o dia estará com maior variação de nebulosidade e chuva também, principalmente à tarde. As temperaturas máximas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje a máxima deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento, temos 21 graus. 7 horas 23 minutos. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas 25 minutos. Repita. 7h25. Ontem, durante patrulhamento ostensivo no Parque dos Príncipes, em Jacareí, policiais militares da Rocan foram acionados por populares. Uma mãe pedia ajuda para sua filha de 8 meses que estava engasgada. Quando os policiais chegaram ao local, a criança estava inconsciente e sem sinais de respiração. Utilizando o conhecimento adquirido na Polícia Militar, realizaram a manobra de Heimlich, fazendo com que a bebê voltasse a respirar. A criança foi socorrida à Santa Casa de Jacareí, onde passou por atendimento médico e, graças ao atendimento da Polícia Militar, passa bem. A Câmara dos Deputados avalia se a eleição para a escolha do próximo presidente em fevereiro será realizada presencialmente ou de forma remota, por meio de aplicativo em razão da pandemia. A decisão caberá ao atual presidente Rodrigo Maia do DEM, a definição da data também. A logística, porém, é desafiadora, porque são 513 deputados e a votação é secreta e pode ter 2 turnos. A data da eleição ainda não está marcada, mas possivelmente será na manhã de 2 de fevereiro. Pelo regimento da Câmara, precisa acontecer até esse dia, porque é quando os trabalhos legislativos têm de ser retomados após o recesso parlamentar. A eleição sempre foi presencial, cabines de votação fechadas com cortinas para preservar o sigilo do voto eram instaladas no fundo do plenário da Câmara e deputados formavam longas filas à espera da vez de terem acesso às urnas em um processo que levava horas. É interessante isso, né? Tivemos eleições agora em municipais, em novembro passado, né? Agora eleição para a Câmara, enfim, né? É uma beleza, eleição, mais eleição, deputados viajando, deputados em casa, deputados em quarentena, e o Brasil, bem, o Brasil fica para segundo plano. O controle de endemias ligado ao Departamento de Vigilância em Saúde de São Sebastião dá início ao levantamento estatístico da infestação de Aedes aegypti, estudo conhecido como Análise de Densidade Larvária, ADL. Serão visitadas mais de 400 quadras e 2.300 imóveis em todo o município da Costa Sul à Costa Norte. Os resultados auxiliam no mapeamento da infestação do mosquito nos bairros e contribuem para o planejamento de ações de combate ao mosquito e controle dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Domicílios com idosos acima de 60 anos ou com pessoas com sintomas gripais não serão visitados. Com a chegada do verão e das chuvas, o ambiente se torna propício para a proliferação do mosquito. A maioria dos criadouros está nas residências. São pratos, potes, baldes, lonas, tampas de garrafa e outros materiais esquecidos, além de calhas sujas, bueiros e piscinas abandonadas. Consumidores devem ficar atentos a anúncios sobre vendas de vacinas contra a Covid-19 que podem estar sendo feitos na internet, alerta o Procon de São Paulo. Conforme destaca a instituição, nenhuma vacina contra o novo SARS-CoV-2 recebeu o aval da Anvisa para ser usada no Brasil, seja pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, seja por clínicas médicas particulares ou farmácias. O Procon identificou nesta semana um site com anúncios de um falso imunizante contra a Covid-19, chamado Farmácia 24 Horas, já retirado do ar. Segundo o Procon, 10 caixas da vacina contendo 10 doses estavam sendo vendidas por R$ 98. A compra poderia ser feita somente com o preenchimento de um cadastro, o que faz pressupor a coleta de dados pessoais de quem fosse fechá-la, desde nome completo, endereço, até informações relativas a cartão de crédito. Uma equipe de fiscalização foi ao local associado à suposta farmácia. O endereço ficava no bairro Vila Olímpia, na capital paulista.
trabalhista. A investigação em torno do caso ficará a cargo da Divisão de Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai contratar até 10 mil professores temporários para o retorno das aulas presenciais no dia 1º de fevereiro. O objetivo é que os profissionais ministrem aulas presencialmente durante todo o ano letivo. O edital foi publicado no Diário Oficial. As inscrições devem ser feitas no bancodetalentos.educação.sp.gov.br, uma plataforma criada para gerenciar os processos seletivos até o próximo dia 20. Durante a inscrição, os candidatos devem indicar as disciplinas que pretendem ministrar e a diretoria de ensino que deseja fazer parte. O processo seletivo é classificatório por pontuação obtida conforme títulos e experiência. Será que vão voltar às aulas mesmo sem vacina para as crianças? Estranho isso, né? Acho que é importante pensar nisso, porque já que está aí a onda de outra vez essa contaminação da Covid-19, todo cuidado é pouco. Eu acho pouco provável, Clemente, que agora em fevereiro as escolas voltem à sua normalidade. Inclusive, não tem como, né? Não tem. Eu acredito que não. Eu tenho a esperança de que do meio do ano para frente possa voltar alguma coisa, mas ainda não na sua totalidade. Eu acho que, assim, as crianças em sala de aula, como a gente estava acostumado até então, eu acredito que só a partir de 2022. Tá certo. Bom, hoje é o dia do livro, né? O projeto quer tornar a leitura de livros obrigatória nas escolas públicas. A leitura de pelo menos um livro por semestre pode se tornar obrigatória para alunos de escolas públicas. E a partir do 6º ano do ensino fundamental, o número deverá dobrar. É o que pretende o projeto de lei 2971 de 2020, de autoria do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. O parlamentar defende que, além de auxiliar no aprendizado, a prática contribui para que os estudantes adquiram o hábito da leitura. A proposta prevê que o conteúdo dos livros seja escolhido pela escola ou pelo responsável pela classe, mas eles deverão ser disponibilizados na biblioteca escolar ou fazer parte da lista de material que é fornecida no início do ano letivo. De acordo com a Agência Câmara, o projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. 7h32. Repita. 7h32. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta semana que uma das causas para o desemprego no país é que parte dos brasileiros não tem preparação para fazer quase nada. Ele também disse que ser patrão é uma desgraça e criticou o volume de ações trabalhistas. É um país difícil de trabalhar. Quando fala em desemprego, são vários motivos. Um é a formação do brasileiro, disse o presidente. Mas, segundo pesquisa do IBGE, os trabalhadores com maior qualificação são os que mais têm sofrido no Brasil. De todos os trabalhadores desempregados, 14 milhões, 63%, têm 11 anos de estudo ou mais. A indústria farmacêutica deverá dobrar ou até mesmo triplicar sua capacidade de produção de vacinas para imunizar a população mundial contra a Covid-19. Isso segundo fontes do mercado que acompanham a intensa atividade de montagem e utilização de novas fábricas. A AstraZeneca Oxford, que tem a vacina mais barata com a dose calculada em torno de $4, já fechou acordos de venda de 3 bilhões e 800 milhões de doses. Em comparação, sua capacidade de produção deve ficar em 2 bilhões e 500 milhões de doses por ano. O mesmo acontece com a Pfizer, com contratos fechados para fornecer 1 bilhão e 500 milhões de doses, ante uma produção que deverá chegar a 1 bilhão e 300 milhões de doses. O valor do abono salarial PIS/PASEP foi atualizado devido ao reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100 neste ano. Esse novo valor será pago para trabalhadores nascidos entre os meses de julho e dezembro ou com o número final da inscrição entre 0 e 4 que ainda não sacaram benefício. Nascidos entre janeiro e junho e com números de inscrição de 5 a 9 que ainda vão receber nas datas previstas no calendário de pagamentos. O calendário de recebimento
documento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa. O PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas ontem, com o Dow Jones batendo um novo recorde durante o tumultuado dia político em que apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso americano. O índice Dow Jones fechou em alta de 1,44% a 30.829 pontos. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,61%, fechou em 12.740 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,52, com alta de 0,85%. O Ibovespa virou e perdeu os 120 mil pontos, patamar recorde em que se manteve durante boa parte do dia. A Bolsa Brasileira fechou quase estável, com leve queda de 0,23% a 119.100 pontos. Já o dólar, em mais um dia de intensa volatilidade, fechou em alta de 0,80% a R$ 5,30. Hora da boa notícia. Um oncologista dos Estados Unidos perdoou quase $650 mil, o equivalente a 3 milhões de reais em dívidas de cerca de 200 pacientes com câncer, depois de perceber que muitos deles estavam tendo dificuldade para pagar. O médico Omar Atik fechou seu centro de tratamento de câncer no estado do Arkansas no ano passado, após quase 30 anos de atuação. Ao fechar, ele contratou uma empresa de cobrança de dívidas para coletar os pagamentos que ainda estavam pendentes, mas então percebeu que muitas famílias haviam sido afetadas financeiramente pela pandemia. Durante o Natal, ele escreveu cartas aos pacientes dizendo que todas as dívidas seriam perdoadas. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h38. Repita. 7h38. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Boca Juniors e Santos ficaram no 0-0 na noite de ontem na Bombonera pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Um duelo que poderia ter resultado ainda melhor ao Peixe se o árbitro chileno Roberto Tobar tivesse marcado pênalti de esquerdos em Marinho no segundo tempo num lance checado pelo VAR, mas que não chegou a ser observado por Tobar no vídeo à beira do gramado. O Santos ainda teve ônibus apedrejado na saída da Bombonera. A decisão da vaga na final, porém, fica para a Vila Belmiro. O Fluminense venceu o Flamengo de virada por 2-1 no Maracanã na noite de ontem, jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta abriu o placar, mas os gols de Lucas Claro e Iago Felipe deram a vitória ao Flu, que volta a vencer depois de 2 rodadas. O São Paulo fez uma partida trágica e perdeu de 4-2 do RB Bragantino ontem à noite em Bragança Paulista. Mesmo assim, manteve a vantagem de 7 pontos na liderança graças à derrota do Flamengo para o Fluminense. Claudinho, Raul, Fabrício Bruno e Arthur fizeram os gols dos vencedores. O tricolor descontou com Tietê, que se envolveu em um bate-boca com o técnico Fernando Diniz e ainda foi expulso na etapa final, e Gonzalo Carneiro. Ontem a coisa pegou pro lado do tricolor. Agora, cá entre nós, hein, a chamada de atenção do Tietê também foi complicada também, né? E ele não estava bem, estava nítido que ele estava com algum problema. Era só o técnico Fernando Diniz, na hora do intervalo, tirar ele do jogo e colocar uma outra pessoa. Não, deixou lá, conclusão, entrou, acabou agredindo outro jogador do Bragantino e foi expulso, ponto, né? Agora ficou ruim, né? Para com isso que se o Diniz não ter o grupo na mão dele, vai complicar, hein?
O Grêmio venceu o Bahia por 2-1 na noite de ontem e dormirá no G4 do Brasileirão, ao menos até o fechamento da rodada. A partida ocorreu na Arena, em Porto Alegre. Wanderson abriu o placar no primeiro tempo. Anderson Martins empatou logo no início da etapa final, mas Diego Souza decretou a vitória gremista instantes depois. Já o Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 2-0 no estádio Newton Santos. Os gols foram marcados por Renato Kaiser no primeiro tempo e Léo Cittadini na etapa final. O time alvinegro perdeu muitas chances e se afunda no Z4, enquanto o Furacão se afasta ainda mais dos últimos colocados. Depois de vencer o River Plate por 3-0 na Argentina pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras já se reapresentou ontem no CT do São Lourenço. Agora o foco do grupo passa a ser o Campeonato Brasileiro, onde o Alviverde enfrenta o Sport pela 29ª rodada do Nacional fora de casa. No treino ontem, os atletas que iniciaram o duelo contra os argentinos realizaram apenas atividades regenerativas. Já o restante do elenco foi ao gramado para um treino técnico. O Palmeiras volta a treinar hoje na academia de futebol. O Verdão enfrenta o Sport no sábado na Ilha do Retiro. O São José vai estrear em casa na Série A3 do Campeonato Paulista contra o Linense no dia 7 de março no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A Águia do Vale conquistou o acesso em dezembro e ainda foi campeã do Campeonato Paulista da 4ª divisão. Os horários ainda serão definidos. A competição terá 15 rodadas em sua primeira fase, com todas as equipes se enfrentando em turno único. Os 8 melhores se classificam para as quartas de final. O vôlei Taubaté retomou os treinos nesta semana. Os trabalhos da equipe visam a partida de sábado contra o Guarulhos, às 9h30 da noite, no ginásio Ponte Grande, pela segunda rodada do retorno da Superliga. Na vice-liderança da competição, com 33 pontos, o Taubaté tenta reassumir a ponta nesta rodada. O Cruzeiro, líder da Superliga, tem um ponto a mais. Se os taubatianos vencerem Guarulhos e os mineiros forem derrotados pelo Caramuru fora de casa, a equipe da região volta à ponta. Vamos agora com a tabela de classificação do Brasileirão aqui. O São Paulo está em primeiro mesmo, perdendo para o Bragantino de 4-2, está na ponta aí com 56 pontos. Em seguida tem o Atlético Mineiro com 49, em terceiro Flamengo 49, quarto lugar Grêmio com 48, em quinto lugar Internacional com 47, sexto lugar o Palmeiras com 44 pontos, em sétimo Fluminense com 43, Santos em oitavo lugar com 39 pontos, também Corinthians em nono com 39, depois vem o Atlético Paranaense em décimo lugar com 37 pontos, o Ceará está em 11º lugar com 36 pontos, o Bragantino vem na sequência em 12º com 34 pontos, o Atlético Goianiense em 13º com 34 pontos também, depois vem o Sport em 14º com 32 pontos, Fortaleza em 15º com 31 pontos, o Bahia na 16ª posição com 28 pontos também, o Vasco em 28 em 17º colocado, é o primeiro da zona de degola, depois vem o Goiás em 18º com 26 pontos, o Botafogo em 19º com 23 pontos e fecha aí a tabela em 20º lugar com o Curitiba com 21 pontos. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e também na Avenida General Motors. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, e Avenida Doutor Ademar de Barros, na Vila Diana. Essas duas avenidas, velocidade máxima é de 50 km por hora. Tem fumacê programado para hoje, se não chover, na região oeste, Jardim das Indústrias, Jardim Limoeiro, Jardim Pôr do Sol e Jardim Alvorada. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão no sentido São Paulo, pista expressa ali na altura de Guarulhos, quilômetro 209, por conta do excesso de veículos nesse momento. A lentidão também acontece na rodovia Ayrton Senna, ali na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 21, no sentido capital, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito normal nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado, mas de forma geral o motorista não tem problemas com visibilidade, chegada ao Ubatuba inclusive com sol nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo e tempo parcialmente nublado, tanto no trecho
trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Tem obras de duplicação. Essas obras começam a partir do quilômetro 64, duplicação do trecho de Serra da rodovia dos Tamoios. Agora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h48. Repita. 7h48. E vamos com a reclamação do ouvinte, Eloy, pelo nosso WhatsApp, 99707-7791. Vamos lá, Clemente. A gente tem reclamação aqui do Silas, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador da rua Nadim Houston, no Jardim Sol Nascente. E o Silas estava contando pra gente que a rua onde ele mora só tem iluminação pública até metade. E não passa ônibus no bairro também. Outro ponto crítico, falta de capina e vários assaltos que acontecem na região. Ou seja, pelo resumo do Silas, aqui a situação tá complicada lá no Sol Nascente, iluminação pública só até metade da avenida, essa questão aí da falta de capina, assalto, a questão de segurança pública. Então o Silas, na verdade, pede aí em nome dos moradores da rua um pouco mais de atenção aí do poder público. Giovana, caminhar para a comunicação, para a resposta, né? Para o ouvinte. Vamos sim, Clemente. Mais uma de Jacareí, é o Edson, nosso ouvinte de Jacareí, ele reclama de vazamento na rua Abdo Dayer. Ele diz que já faz 3 dias que esse vazamento está acontecendo, ele mandou inclusive fotos pra gente mostrando a situação. Eles estão tentando contato com o SAI, mas até agora eles não conseguiram. Segundo informações aí do Edson, as ligações não completam, tá com uma dificuldade bastante grande e a água continua vazando lá. Rua Abdo Dayer, tá aí a reclamação do Edson. Ele não fala o bairro, né? Deve ser na Cidade Jardim, deve ser, né? Isso, Cidade Jardim, exatamente. Isso, então tá. Cidade Jardim, exatamente. A gente tem reclamação também do Jean, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele trabalha numa empresa na rua Januária, ali na altura do número 80, no Chácaras Reunidas, e quando chove, a empresa alaga. Ele mandou fotos, eu vi a foto. mandou realmente vídeos complicado. também. Situação difícil com a chuvona que caiu ontem, mais uma vez a água também subiu por lá. Então tá aí a reclamação do Jean, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Situação complicada ali no Chácaras Reunidas. Sem querer defender isso ou aquele, mas ontem, que caiu de água ontem. Ontem foi impressionante. Pelo amor de Deus, lá no Pitoresco em Jacareí, eu vi o pessoal reclamando do prefeito, de vereador, enfim, né? Mas é muita água, é muita chuva. Foram feitos aqueles piscinões em Jacareí e, pelo jeito, não estão dando conta também. Então a coisa é complicada, porque ontem choveu uma barbaridade. Ontem a quantidade de água que caiu ao mesmo tempo foi realmente impressionante, viu? Você também pode... Mas é bom, desculpa, Eloy, mas claro. Bom também para poder alertar as autoridades e mostrar para elas quais são os pontos mais complicados, mais críticos, para que providências sejam tomadas, né? E infelizmente, né, Clemente, agora... Avaliando pelo outro lado, a gente sabe que essa época do ano realmente as chuvas são sempre mais intensas, né? Se a gente pegar um histórico dos últimos, 15 anos, a gente vai ver que sempre nos meses de dezembro e janeiro tem problemas, a gente tem deslizamentos. São pontuais. Exato. Bocas do lobo entupidas, falta de limpeza, falta de zeladoria. É complicado. Infelizmente é uma situação que se repete todos os anos. Então acho que na verdade o poder público tem que já se programar para um pouquinho, sempre um pouco além, porque sabe que nessa época extrapola mesmo. Eu acho que tem que ser aquém, se falar além, depois do negócio, né? Não tem que ser antes, né, Eloy? Não, tem que ser antes, mas tem que ser mais do que... Claro. Vamos dizer, a média de janeiro é, 100 milímetros de chuva. Então se programa para 115, porque cada ano a situação vai ficando um pouco mais complicada, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, manda aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompeu as férias para ir a uma reunião ontem convocada de última hora pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Outros 16 ministros também foram chamados. A reunião foi convocada depois que o presidente declarou que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada. O encontro no Palácio começou por volta das 8 da manhã. A reunião não constava na agenda do presidente e a presidência da República não havia informado o tema da reunião. Muitos sonham com o que fariam se ganhassem a loteria, seja deixar o emprego ou velejar em direção ao pôr do sol num iate de luxo. Para um jogador ou jogadora da Alemanha, contudo, a chance de realizar tais fantasias expirou à meia-noite de 31 de dezembro de 2020. Isso por não ter se apresentado com bilhete que lhe daria direito a 11 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais. Quem adquiriu o bilhete tinha 3 anos e meio para reclamar a quantia, livre de impostos, sorteada em 1º de abril de 2017. Apesar de apelos regulares ao público, a pessoa nunca se apresentou. O fechamento do presépio do Museu do Folclore de São José dos Campos, que marca o encerramento do ciclo de Natal no fim de janeiro, não terá a tradicional chegada das bandeiras em razão da pandemia. O encontro já acontece há 23 anos no Museu do Folclore, reunindo várias folias de reis da região. Em janeiro do ano passado, 13 grupos marcaram presença. 7h53. Repita. 7h53. E está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Vamos até Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Os acontecimentos em Washington nos dão um aviso muito forte, que é preciso confiar em resultado eleitoral. O nosso sistema eleitoral é muito direto, muito objetivo, bem diferente do americano, né? Mas para evitar qualquer sombra de dúvida em relação a esse mundo digital, que é um mundo assim meio abstrato, né? Se propôs e o Congresso aprovou o comprovante em papel do voto eletrônico, da urna eletrônica. Mas o Supremo não quis. Estão empurrando com a barriga. E o aviso dos Estados Unidos, né, é para que nos previnamos de algo assim, em 22. Não caiam nessa conversa do noticiário falso, dizendo que querem a volta do voto em papel. Não é isso. É o voto eletrônico, na urna eletrônica, que é muito ágil, é confiável, mas para ser 100% confiável, aparece um papelzinho para o impresso, para o eleitor confirmar, puxa, o meu voto foi esse mesmo. Aí o papelzinho cai numa urna e fica lá guardado. Se não houver nenhuma dúvida, ninguém mexe com o papelzinho. Se houver dúvida, vai lá e conta o papelzinho. Não? É um bom aviso. Tomara que os nossos congressistas que detêm muita força tomem alguma providência para respeitar a vontade popular. É o que está sendo discutido lá nos Estados Unidos. O povo que entrou no Capitólio acha que a vontade popular não foi respeitada. E, afinal, a Constituição americana começa dizendo nós, o povo. Bom, e aqui no Brasil foi omitida a pergunta que levou o presidente a dizer eu não posso fazer nada, o Brasil está quebrado. A pergunta foi, o senhor prometeu corrigir a tabela do imposto de renda pessoa física, não vai corrigir? Ele responde, meu chefe, olha, não dá, está quebrado. Né? Ou seja, o Tesouro Nacional está quebrado e eu não posso fazer nada. Por que está quebrado o Tesouro Nacional? Vejam só, a reforma da Previdência vai economizar 800 bilhões ao longo de 10 anos e o Tesouro Nacional gastou 620 bilhões em um ano. 322 bilhões para sustentar 68 milhões de brasileiros, para as famílias não terem fome, não ficarem desesperadas. 80 bilhões para ajudar governadores e prefeitos. 20 bilhões já dispensando impostos. Então não dá para dispensar mais imposto, baixar ainda mais a arrecadação.
tão simples se a gente tivesse sabido o que provocou essa manifestação do presidente. Isso foi omitido. Eu mesmo não sabia. Né? Fiquei sabendo ao longo do dia de ontem que houve essa pergunta. Né? Isso é muito comum há muitos anos. Eu faço jornalismo há 50 anos e já ouvi muito isso. Faz-se uma pergunta que provoca uma resposta, mas a pergunta que provocou não aparece. Zezinho Bonifácio, que ontem que teve um filho deputado, Bonifácio Andrade foi enterrado ontem. Zezinho Bonifácio, quando líder do governo, disse certa vez: vocês me fazem perguntas idiotas para eu dar respostas idiotas. Mas aí só aparece a minha resposta e ficam pensando que o idiota sou eu. Né? Essas coisas que acontecem. Bom, vejam só, o pessoal está cobrando a vacina e tal. Vocês sabem quem mais vacinou no mundo até hoje? Estados Unidos e Inglaterra. Vacinaram um pouquinho mais de 1% da população. Ninguém mais vacinou mais de 1%. Está recém começando e, para mim, é bom porque nos dá segurança ficar esperando, né? Porque chamam a vacina de emergencial. É um eufemismo que substitui a palavra correta, que seria experimental, né? Porque a vacina não tem tempo de experiência, não tem tempo de serviço para a gente dizer que é segura, né? Não tem. Então, é muito nessa aposta. E exigir do Ministério da Saúde, que ele faz todos os anos, fica oposição clara demais. A ABI está exigindo, os governadores do Nordeste estão exigindo, eles sabem muito bem que o Ministério da Saúde, com o SUS, com os governos estaduais e com as prefeituras, vacina todos os anos, aplica todos os anos 300 milhões de doses. Já tem agulha, seringa e experiência, né? O conhecimento para aplicar, a logística para aplicar 300 milhões de doses. Faz isso todos os anos. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.